Bem, gente, beleza? Vamos voltar agora falando dos sistemas de produtividade. Por isso que eu falei para vocês que lá no início a gente falando sobre os modos de produção, né? Asiático, escravista, o mercantilismo, o capitalismo. Agora a gente está falando de modos de sistema de produtividade, sistema de organização industrial. E aí a gente vai ter no século XX, principalmente na virada do século XIX para o século XX, dois tipos de projetos que vão ser revolucionários, né, chamado de segunda onda da Revolução Industrial, que seria o Taylorismo e o Fordismo, né? Frederico Taylor, que seria o nome do autor desse Taylorismo, ele vai fazer algumas mudanças, né, no sistema de produção das indústrias na época. Ele vai implantar, por exemplo, a separação de trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. O cara não vai ter que conhecer toda a forma da produção, mas é como se ele galgasse por funções, pelo seu trabalho, pela sua produção, pela sua qualidade de trabalho, alcançasse, né? E aí a gente está valorizando muito a velocidade, porque aqui é uma ideia para produzir cada vez mais, para baratear cada vez mais o preço dos produtos. Então, essa valorização e essas tarefas, as tarefas cada vez melhores, as de melhor, vai ser para esses grupos. É muito bom pensar, quando a gente falar aqui desses dois momentos aqui, o Taylorismo e o Fordismo, aquele filme fantástico, que é uma crítica, né, que a gente usa muito quando fala de Revolução Industrial, mas é muito esse momento aqui, que é o filme do Chaplin, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né, que fala sobre isso aqui. Na segunda, a racionalização dessa produção é outra característica do Taylorismo, né, em que essa produção ela vai ser racionalizada, ela vai ter um sentido do início ao fim do processo, né? E quem tem a responsabilidade de racionalizar isso é o gerente, não é o operário. O operário ele é apenas uma parte desse processo. Controle do tempo, né? O tempo está sendo controlado o tempo todo. No filme Tempos Modernos, a gente vai ver lá que até quando o Chaplin vai ao banheiro, né? Ele é uma comédia, o patrão tem uma tela lá que vê que ele está, na verdade, né, descansando, enganando. Então há uma preocupação o tempo todo com que o processo não possa parar. Há um oferecimento de um instrumento no filme para que esses operários não parem nem para se alimentar, se alimente trabalhando no processo. Por quê? Porque esse tempo é dinheiro. O último tópico aqui, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Se você não alcança uma quantidade de produção durante aquele determinado tempo, você acaba sendo demitido. E isso também é uma questão que vai entrar muito no que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar do toyotismo. Porque tem um famoso filme chamado A Fábrica de Loucuras, chamado de Guru no Japão, né, que vai falar sobre essa discussão, né, da indústria, por exemplo, japonesa para a indústria dos Estados Unidos, norte-americana. A gente não está nem falando de discussão de indústria brasileira, mas indústria norte-americana, em que dizendo que o operário ocidental ele é muito mais preguiçoso, deixa de trabalhar para essa produção, enquanto o oriental muito mais metódico, muito mais preocupado com a disciplina, quanto que eles produziam muito mais do que uma indústria automobilística dos Estados Unidos. Mas isso a gente vai falar mais à frente, que eu falo do toyotismo. Bem, aqui o Fordismo, Henry Ford, né, o grande criador da indústria automobilística, lá o Ford T, né, da massa, da produção em massa, também estadunidense, né, todos os dois aqui estadunidenses. Ele vai falar primeiro aqui, produção e consumo em massa. O próprio automóvel que ele vai criar, o Ford T, seria um produto para se construir em quantidade que até esse operário pudesse ter. Então não é só produzir, é que tem também consumidores para esse produto. Extrema especialização do trabalho, mas não é especialização de qualidade, não. Especialização porque tinha uma função do cara ali só de parafuso. Aí de novo a gente vai para os tempos modernos, em que tem aquela parte engraçada, em que o Chaplin ele fica tão consumido pelo processo que ele faz, com aquelas chaves, né, fazendo nos parafusos, e ele entra em colapso em que ele não pode ver um botão, né, nas roupas até das senhoras lá, e ele fica desesperado para poder apertar, porque aquilo já está, né, como se fosse uma especialização da função dele. Rígida padronização da produção, em que essa produção toda ela já tem uma função rígida da posição de cada operário para que o processo continue. E a ideia da linha de montagem,
que até hoje é um termo muito usado dentro do mundo industrial, né? Aonde está a linha de montagem ou linha de produção, né? E essa parte aí é interessante porque o Henry Ford vai criar aquilo que a gente chama, né, aquela esteira automática que vai levando os produtos e o operário está ali parado fazendo a função dele, fragmentada do processo fabril em que ele já está inserido, né? Então essa construção toda entre o Taylorismo e o Fordismo que vai imperar no século XX, só vai entrar em decadência já no meio já do século XX, já no início da Guerra Fria, em que a gente vai ter aí o surgimento de dois, né, movimentos. Um é o toyotismo, que a gente ainda vai falar aqui, e o volvismo, que é mais localizado, não vai ganhar tanta expressão, e vai ter outros também, mas que não vão ganhar tanta expressão. Mas principalmente esses dois aqui vão imperar durante muito tempo na indústria, né? E depois nós vamos ter o movimento do toyotismo, que vai ser outro movimento que vai revolucionar, né, esse sistema organizacional de produtividade. A gente entender como que aqui não está preocupado com nenhum momento em atender ao operário, mas sim a empresa, a indústria, né, que ela produza cada vez mais e mais barato. E claramente com a tecnologia e com esses tempos todos contados, com essa força, né, obrigando o operário a produzir cada vez mais, aqueles que não conseguem sobreviver a esse sistema acabam sendo descartados. A gente vai continuar aí agora falando de toyotismo.